Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz e graça do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, esse versículo aqui foi falado um pouco antes da queda de Caim, um pouco antes de Caim fazer o primeiro homicídio na terra. Deus sabia o desejo de Caim, sabia que o coração dele sabia se desviado, sabia que o pecado jazia à porta de Caim. Mas Deus chamou Caim para uma conversa e falou: Caim, se procederes certo, não é certo que será aceito? Amados, do mesmo jeito Deus fala com todos nós hoje. Se procedermos certo com Deus, se agirmos certo, se andarmos no caminho certo, é certo que seremos aceitos com Deus. Não há meio termo. Deus, ele busca todos os seus filhos para andar numa vida de santificação, andar a vida do lado dele. E sabe que todo aquele que se desviar, não é que Deus vai castigar a mim e você. Deus não castiga ninguém. Mas as consequências dos nossos atos, isso vamos escolher. Deus chamou Caim para conversar. Caim, olha, o pecado jaz à porta, Caim. Tome cuidado, a ti cumpre dominá-lo. O desejo do teu coração tem que ser vencido, porque senão consequências ruins vão acontecer com você. E o versículo ainda fala: Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, é isso que o pecado faz com todos nós. O pecado é contra a nossa natureza. Todos nós somos criados em imagem e semelhança de um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de amizade, um Deus generoso, um Deus humilde. Amados, mas o pecado, ele distorce essa imagem e semelhança que temos de Deus. E é exatamente isso que aconteceu com Caim. Por causa da sua oferta não ter sido aceita, por causa da sua rejeição. E se formos estudar a fundo porque Deus não aceitou a oferta de Caim, foi porque Caim fez a oferta segundo o seu próprio coração, não fez de acordo com a vontade de Deus, porque senão ele também teria sido aceito, assim como seu irmão Abel foi aceito. Então Deus, ele chama todos nós para uma conversa. Olha, o pecado já é à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu não sei o que você precisa vencer, eu não sei o que cada um precisa superar, mas saiba de uma coisa: Deus sempre vai falar conosco, filho, não é esse o caminho, não é essa a direção, e Deus vai nos mostrar o caminho certo que devemos seguir. Amado, saiba de uma coisa: toda vez que você ouvir a voz de Deus falando, olha, não faça algo, não tente continuar, ouve a voz de Deus, escute o que Deus quer lhe falar, porque, amados, toda vez que desviamos do caminho de Deus, desviando da palavra de Deus, consequências ruins podem acontecer na nossa vida. Deus, ele não castiga a gente, mas a gente vai colher o fruto das nossas consequências, o fruto das nossas más escolhas. Toda ação gera uma reação. E isso, amados, é desde o tempo de Adão e Eva até o último ser humano que vive nessa terra. Deus sempre vai chamar os seus filhos para poder seguir o caminho certo, mas ele não vai nos obrigar a seguir esse caminho certo. Deus é um Deus de amor, um Deus de livre-arbítrio. Então ele deixa a gente fazer a nossa própria escolha, mesmo sabendo que essas escolhas muitas vezes são ruins. Mas por Deus ter dado essa liberdade pra gente, ele não interfere nas nossas escolhas. Mas sabe de uma coisa? Mesmo não interferindo, Deus vai fazer de tudo, vai te mostrar o caminho que você deve seguir para ter uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de amor, uma vida onde você não venha sofrer tanto nessa terra, porque alguns tipos de sofrimentos vão passar. Algumas coisas é por nossas escolhas, algumas coisas é por causa de escolha dos nossos próximos, mas saiba de uma coisa: toda vez que a gente decide seguir o que Deus está pedindo, a nossa vida é transformada pelo Senhor. Olha só, Deus falou com Caim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Então leve isso para a sua vida. Se procederes bem, é certo que você será aceito. Deus, ele vai te buscar, Deus vai te restaurar, tenha certeza disso. Só que Caim, como todos sabemos, não ouviu a voz de Deus. Ele não quis controlar o pecado que tinha dentro de ti. E o que aconteceu? Passou um tempo, ele chamou seu irmão Abel, os dois foram sair no campo e ele foi e matou seu irmão. Com isso, ele viveu uma vida terrível a partir de ali. Foi afastado dos seus pais, nunca mais, a Bíblia não relata mais que ele viu seus pais, Adão e Eva. Foi morar numa terra distante e depois os seus descendentes foi pessoas cada vez piores, piores e piores e piores. Até que chegou um ponto que Deus falou assim: olha, todo desígnio do coração do homem é mau, não tem mais o que fazer para a humanidade. Então, amados, se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós escutarmos o nosso amado Deus,
Vamos evitar uma vida de sofrimento, uma vida de afastamento das pessoas que amamos e vamos ser muito mais felizes aqui nessa terra. E sabe de uma coisa? Deus sempre vai nos guiar no caminho certo. Basta a gente ouvir a voz do nosso amado Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a ouvir a sua voz. Sabemos que Caim teve todas as oportunidades para poder fazer diferente, mas infelizmente ele preferiu seguir seu próprio coração. Então que hoje o Senhor nos ajude a andar de acordo com seus caminhos, a ouvir a sua voz e obedecer essa santa palavra. Em nome do amor de Senhor Jesus. Amém.